Estamos começando o nosso programa, nosso projeto. E dizer para você que é uma honra estar aqui. Estar aqui com você é uma honra, é um privilégio. E nós vamos ir até a colheita. Estamos agora começando reconhecendo o solo. Reconhecendo o solo. É um projeto que Deus tem colocado no meu coração. E isso tem fortalecido a minha vida. E o desejo do meu coração é que seja também para você um grande privilégio participar comigo. Vamos estar atento ao que a palavra do Senhor fala. Só olhando aqui, quem vai chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar para a palavra de Deus. Esse projeto que Deus colocou no meu coração, ele nasceu de uma forma muito gloriosa. Quando Deus coloca no coração de alguém algo para ajudar você, ele começa também a trabalhar no seu coração. E foi isso que aconteceu comigo. Deus me presenteou com uma semente. E essa semente, ela brotou e ela vem dando fruto. E aí, pensando nisso, que foi bom para mim, eu senti também de transmitir isso para você, para que nós possamos juntas crescer. Porque uma floresta, ela não se faz com apenas uma árvore. A floresta, ela se faz com muitas árvores. E para que essas árvores cresçam, ela precisa da semente. Precisa da semente. E a semente, para brotar, ela precisa de um solo. Um solo. E esse solo precisa estar preparado. Precisa estar preparado. Oi, Késia. Oi, Marlene. Vai convidando aí as outras mulheres que também você imagina que vai precisar dessa preparação, porque aqui é um lugar onde a gente vai crescer juntas, tá? Uma árvore, como eu estava dizendo, uma árvore, para ela crescer, ela precisa do solo. E na floresta, ela tem várias outras árvores em volta. Às vezes, a gente vê uma árvore sobressaindo, fica grande, né? Igual nas nossas florestas nós temos por aqui, as árvores nativas, né? Aquelas árvores enormes. Só que tem aquelas árvores que estão começando a brotar, que estão começando. E nós também somos assim. Tem aquela árvore que precisa de sombra. Oi, Selma, bem-vindas. Tem aquela árvore que precisa de sombra. Então, vamos convidar mulheres. Tem mulheres que, assim como eu estava, precisava de uma sombra maior para que a semente brotasse. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Mas ela estava do lado, pertinho. E eu não sabia. Mas de repente o Senhor me presenteou com algo maravilhoso. E eu quero trazer aqui para vocês durante esses dias, durante essa semana, esse trabalho que o Senhor me presenteou, eu quero trazer para você também. Bom dia, Selma, bem-vinda. Talvez você não tenha entendido, eu quero falar para vocês que estão aqui ao vivo e para aquelas que vão ouvir depois, talvez não tenha entendido o chamado de Deus ainda na tua vida. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes a semente está precisando somente de um solo para germinar. Está tudo aí dentro. E às vezes precisamos somente de um solo. E esse solo, às vezes nem reconhecido é. E hoje eu quero falar com você sobre reconhecer o solo.
reconhecer o solo que você vai colocar essa semente. E para a base, como eu já disse lá no grupo Gratidão, para começar, nós precisamos alinhar a nossa expectativa, alinhar as nossas ideias, porque a semente, quando a gente planeja em plantar uma semente, primeira coisa que a gente olha, a gente presta atenção no solo. Aonde é que o solo, que a gente vai colocar aquela semente. E esse começo de ano, Deus tem falado muito, muito ao meu coração sobre semente. E desde o ano passado, o Senhor vem falando muito sobre semente no meu coração. E como o Senhor vem falando sobre semente no meu coração, eu preparei algumas dinâmicas para as mulheres. Umas eu consegui aplicar, outras não. E o Senhor continuou falando sobre semente. E aí eu fui rever o que eu já tinha guardado e encontrei o germinar. E aí eu comecei a analisar e falei, Senhor, o que eu posso ver no germinar para que eu possa ajudar outras mulheres? E aí eu fui mais abaixo um pouquinho, mais para dentro de mim um pouquinho, e eu encontrei preparando para o germinar. Antes de germinar, nós precisamos nos preparar. Preparar para quê? Preparar para germinar. A gente não germina de uma hora para outra. Não. Tá? Não germina de uma hora para outra. A gente germina, tem que ter uma preparação para germinar. Vamos aqui chamar as meninas que estão entrando aqui. Não estão conseguindo. Não estão conseguindo entrar. Eu não vou me deter aqui em estar convidando, para mim poder não me perder aqui nos assuntos, tá? Mas aí, as meninas que tiver os contatos aí, vai tentando entrar aí no Instagram, tá? Porque tá aparecendo aqui que não tem, que não estou ao vivo. E aí eu não sei como é que eu vou fazer aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá que depois, se ficar gravado, eu não sei se eu vou conseguir gravar, né? Mas eu vou ver. Depois, se ficar gravado, a gente assiste depois também, tá bom? Então vamos lá. Tá bem cedo para nós aqui, para muitas pessoas tá bem cedo, mas vamos aqui ler a palavra do Senhor. Para esse tema, reconhecendo o solo, o versículo base é o versículo 11 de 29 de Jeremias, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Profundo, né? Profundo. Este versículo, ele vai nos nortear durante essa live. E eu quero dizer para você que está na hora de você começar a identificar os motivos que a sua fé não alcança o nível que você espera. Tá? Não alcança o nível que você espera. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e aí termina. Tem um desejo no coração, tem um desejo muito grande e de realizar algo, de receber algo de Deus, e de repente aquilo já acaba. E o que isso tem a ver com germinar? Isso tem a ver que a semente, ela não encontrou o solo preparado. E eu quero falar para você que uma fé, eu venho falando isso já há dias com as minhas clientes, que a fé passiva, ela não gera milagre. A fé que gera milagre é aquela fé que reativa. Para que algo aconteça na minha vida, eu preciso
dar uma movimentada, eu preciso movimentar, eu preciso investir. E como é que você tem investido? Como é que você tem investido em reconhecer o solo que você lança a semente? A sua semente. Eu quero falar da minha semente. Então, olhe para dentro de você e olha como está esse solo. Vamos reconhecer essa falta de atitude, falta de crescimento. E eu quero trazer aqui para a fé. Sabe por quê? Porque quando eu tenho fé, quando eu tenho uma escassez de fé na minha vida, as outras coisas não acontecem, porque a palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Quando nós temos a nossa fé firmada no Senhor, em atividade, o que acontece? A semente começa a brotar automaticamente. E eu quero trazer você para esse nível. O que nós vamos ver aqui no germinar? O germinar ele é um processo de 5 dias, onde eu irei te guiar, tá? É um passo a passo para que você possa gerar recursos emocionais e cognitivos para que você possa prosperar na fé e em outras áreas da sua vida. Muitas mulheres vivem numa escassez de fé tão grande que não consegue acreditar que vai mudar de vida. Não consegue acreditar no relacionamento, não consegue acreditar na família, não consegue acreditar que o filho vai mudar, não consegue acreditar no seu trabalho, não consegue. E aí não se dão conta que tem motivos por trás disso, tá? E muitas vezes nem questiona por que acontece na vida da outra e não acontece na minha vida. Por quê? E eu quero lembrar você, minha querida, que a palavra do Senhor ela é tão viva que Jesus nos disse na sua palavra que ele veio nos trazer vida e vida com abundância. E lembra que eu falei para você que a fé precisa ser reativa? A fé precisa ser uma fé reativa, que uma fé passiva não gera milagre? Você quer ver milagre na tua vida acontecer? Você quer ver milagre? Se você quiser ver milagre, então reaja. Reaja, mulher. E reagir é estar aqui, tá? Reconhecer o solo. O que faz você acreditar que uns merecem e outros não merecem? Prosperar na fé, que umas mulheres precisam, mas eu não tenho condição de, todo mundo agora vai pregar, todo mundo agora, não. Eu tô falando aqui para você do que vem acontecendo na sua vida. O que vem acontecendo na sua vida? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão sobre você ter uma prosperidade na fé, você ter uma fé ativada, você crescer? Essa semente que está aí dentro de você, ela precisa de um solo. E para mim reconhecer esse solo, eu preciso saber aonde eu preciso saber as propriedades do solo. E às vezes eu fico olhando aqui, como vocês sabem, eu moro no sítio, nós moramos aqui no sítio, né? E esses dias estamos bem envolvidos com a plantação e eu vejo como a plantação exige de uma preparação do solo. Se eu não reconhecer o solo com as propriedades que aquele solo tem para que aquela semente germine, eu não vou conseguir ter uma boa produção daquela semente. Eu não vou conseguir. Quando eu olho para a terra, que eu vou semear a semente, eu preciso saber que ela tem as propriedades todas para aquela semente. E de repente eu vejo que a gente planta uma plantinha e ela não desenvolve. E aí começa todo aquele trabalhar. Eu preciso saber que a necessidade que aquela semente tem tá ali naquele solo, aquele solo vai suprir a necessidade daquela semente. Isso é reconhecer o solo que você vai plantar a semente. Você já sabe
O que é que tem impedido a sua semente de desenvolver? Você sabe já o tipo de solo que você vem semeando? Isso tudo começa no seu sentir. O que você tem sentido? O que você tem sentido aí no seu coração sobre como está esse solo? Tudo isso está ligado, minha querida, às nossas emoções. As emoções, às vezes elas são ácidas. As emoções, às vezes, elas são tão ácidas que ela impede de fazer a semente germinar. Por isso, a necessidade de conhecer o solo. A necessidade de conhecer o solo é tão grande que, se eu não conhecer o solo onde eu vou plantar minha semente, propriamente dita, eu preciso convidar alguém que sabe reconhecer, que entende de solo. Talvez você vai ouvir essa palavra e não vai entender muito bem. Não vai entender muito bem o porquê que eu estou falando isso, mas entenda que é Deus te tratando, que é o Senhor te elevando para um novo nível, tá? O Senhor, quando Ele quer nos presentear com algo melhor, Ele faz isso. Ele nos acorda cedo, Ele nos faz despertar mais cedo para aprender algo. E se o Senhor trouxe você até aqui, tudo começa no sentir. Você sentiu um desejo. Se você sentiu um desejo de estar aqui, de ouvir, entenda que Deus está te presenteando com o conhecimento que você vai adquirir. Eu quero aqui compartilhar com você tudo que Deus já colocou no meu coração a respeito desse solo. E aí você vai também desenvolver. Porque tudo começa no sentir, né? Tudo começa no sentir, as emoções, ela vai expressando dentro de nós, e aí nós vamos, ou nós vamos produzindo adubo para esse solo, para essa semente brotar, ou nós vamos matando. Se eu colocar muita água no solo, né? Se o solo for um solo, como hoje nós estamos aqui reconhecendo o solo, eu tenho que olhar. Se o solo tiver muita água, tá? Esse solo não vai, a semente vai apodrecer. Entendeu? Se o solo tiver muito seco, esse solo, a semente não vai brotar. Entende? Como é que está o solo? Aí você vem plantando a sua sementinha. Como é que está? Nós vamos ver também que há níveis. Nós vamos ver que há nível, o solo, quando estamos reconhecendo o solo, ele há vários níveis. Eu quero falar aqui de 5 níveis de preparação. O nível da consciência, eu preciso ter consciência. Consciência, eu preciso ver, não, tá precisando de alguma coisa. Eu preciso desapegar. Muitas vezes eu tô tão planejada a plantar semente naquele solo e aquele solo não é próprio para mim lançar aquela semente, e eu acabo ficando ali presa naquele solo. Então você vai aprender a desapegar, se é para plantar ali ou não, tá? E nós vamos também reconhecer os recursos. O nível 3 é reconhecimento dos recursos que eu já tenho. Reconhecer os recursos que você já tem e trazer mais recursos. Levando para o lado material, você consegue entender. Talvez, se você não tiver nenhum conhecimento sobre terra, vai ficar um pouco difícil para você entender o que eu estou falando sobre solo. Mas eu acredito que eu estou falando aqui para mulheres e homens que conhecem o que é terra, que sabem o que é semente, que sabe como talvez plantar uma sementinha, ou às vezes nunca plantou uma semente, mas pode ver aí na internet, nos meios,
como plantar a semente, né? Como plantar a semente. E aí tem o nível 4, que é a nutrição. Eu não só planto essa semente, mas como eu também preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar dessa semente. Cuidar dessa semente para que essa semente não fique muito por cima da terra ou não fique muito debaixo da terra. Eu preciso cuidar dessa semente. E o último nível que nós vamos ver tudo nessa live é a consequência a consciência ativada. Depois que eu tenho consciência que eu preciso, tá? Depois que eu tenho consciência que eu preciso entender, eu preciso plantar, eu preciso reconhecer o solo, aí tudo muda, né? Tudo muda. Bem-vinda, Silvia, bem-vinda, Maria, Silvana, bem-vinda. Vamos aqui, eu vou conversando com vocês estão entendendo? Tá começando a fazer sentido? A gente tá apenas começando, tá bom? Nós estamos aqui com alguns minutinhos, mas apenas começando o que vai ser um profundo entendimento, tratamento e estudo aqui, tá bom? Bem-vindas, que Deus possa abençoar vocês, que esse tempo que você tirou para estar aqui, tá? Seja um tempo de produtividade, seja o começo de uma nova etapa na sua vida, o começo de uma nova história, tá? Bem-vindas. Fiquem à vontade para estar expondo as suas necessidades. Falem para mim, vocês entendem? Vocês que estão aqui, entendem sobre reconhecer solo? Sobre plantar semente adequada no solo adequado? Falem para mim. Então vamos lá. Para que nós possamos entender melhor tudo isso, nós precisamos compreender o significado. Precisamos compreender o significado de ter uma falta de desejo, de aquela necessidade. Às vezes eu nem sinto. Vamos lá, uma forma mais fácil de explicar. Às vezes eu nem sinto que eu estou em falta de fé ou estou numa escassez de fé e escassez de coisas na minha vida. Talvez eu nem sinto. Mas se você sentir, aqui eu estou falando para mulheres que talvez não tenham essa necessidade de nada, não sente necessidade de nada. Mas se você sente necessidade, primeiro momento é sentir. Se você sentir a necessidade que não tá bom, eu quero, sempre vem no meu perfil mulheres, as maior necessidade que eu vejo das mulheres que vêm até a mim, são mulheres que têm necessidade de desenvolver na fé. Eu quero tanto pregar a palavra, eu quero tanto ajudar mulheres, eu quero tanto poder ajudar pelo menos as mulheres da minha igreja, mas eu não consigo. É para essas mulheres, tá? Talvez você ainda não nasceu esse desejo no seu coração, mas pode ser que, se você chegou até aqui, é porque você olha e fala assim, eu queria tanto ser desse jeito, mas eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento. Aí já começa. Aí. Aí já começou na sua vida. Sabe por quê? Você começou a compreender que você tem uma necessidade. É consciência. É o primeiro nível, tá? É o primeiro nível que nós estamos aqui tratando. O primeiro nível. Que é a consciência, eu ter consciência. Você tem consciência? Então, vamos lá. O que é eu tenho que ter consciência de que eu estou tendo falta? Que eu tenho carência de alguma coisa, que eu tenho uma insuficiência. E quando nós falamos de falta, nós falamos já que isso envolve emoção. Ou você nunca sentiu constrangida quando te dão uma oportunidade para fazer um trabalho e você não tem recurso para aquilo?
ou te dão uma oportunidade na sua igreja, ou para fazer algo em algum lugar e de repente você não tem recurso, você não sabe aquele assunto. E aí você fica, eu poderia ter. É agora que começa. Às vezes nós pensamos, mulheres, nós pensamos assim que tudo começa lá em cima. A gente vê aquelas mulheres falando, pregando, e a gente imagina que começa, naquela hora que a gente abre aquele vídeo e vê aquilo, a gente já fica imaginando que é ali. Mas eu quero trazer você para o nível que eu comecei, e não que hoje eu estou onde eu desejo estar, que eu também estou em processo de crescimento, né, junto aqui com vocês, mas eu quero falar para vocês que o primeiro passo, o primeiro nível do reconhecimento é você reconhecer que você precisa de um passo a passo. É isso, tá? Você precisa de um passo a passo. Você precisa de ferramentas. É esse o nome que a gente dá. Ferramentas. Para mim reconhecer o solo, eu chegar num lugar, para mim saber se aquele solo é um solo bom ou arenoso, eu preciso dar uma cavada ali, pá. Então eu vou precisar de uma ferramenta. E falando de instruções aqui, preciso da ferramenta do enxada, no mínimo, né? De uma pá. Se você for ali no encarte da nossa live, eu tô lá com uma pazinha e uma terra. Eu precisei de ferramentas para cavar a terra, para pegar a terra na mão. Eu preciso sentir a terra. E em todos os sentidos que nós estamos falando sobre semente, reconhecer solo, eu preciso de quê? Eu preciso saber que eu preciso de um passo a passo. E hoje você está no primeiro nível. E aí você pode estar perguntando, mas às vezes eu tenho falta, eu faço as coisas para me sentir pertencente, eu faço as coisas para buscar merecimento, eu faço as coisas porque você precisa identificar. Você está fazendo por quê? O porquê que você está fazendo? Você está fazendo porque você sente necessidade de ser vista? Você está fazendo por necessidade de você ser aplaudida? Isso é reconhecer o solo. Eu falo aqui de terra, no sentido físico, e trago aqui no sentido emocional, tá? O que você precisa compreender, minha querida, é que toda essa falta, essa carência, ela não surge do nada, tá? Ela surge de uma lacuna. E em alguns momentos, ela surge nas nossas vidas, lá bem na nossa infância. E na preparação aqui, você vai ter oportunidade de eliminar esses padrões limitantes que implantaram na sua mente e também reconhecer qual a necessidade de qual ferramenta e qual a necessidade do seu solo para que você possa suprir aí e desenvolver. E aí você pode estar falando para mim, mas como que eu vou fazer isso, Sônia? Como? E eu vou te explicar, olhando para a sua própria história. Tudo começa quando eu olho para dentro de mim, eu reconheço. Eu tô assim por quê? Tá? E muitas vezes a escassez que nós sentimos, às vezes eu não consigo ter o nível de fé, o nível de amor que eu mereço, eu não consigo por causa de algum conflito que tem dentro de mim. Tá? Algum conflito. E você sabia que a nutrição de uma árvore, toda árvore que é bem desenvolvida, ela precisa de uma nutrição na semente, um cuidado especial na semente, tá? Toda árvore precisa. E aqui vocês vão compreender isso, tá? Por que que os agricultores eles dedicam bastante tempo no processo. Aqui na minha casa nós estamos num processo de preparação do solo e isso veio muito ao meu coração, eu estou vendo isso na prática. Preparação do solo. Aqui nós preparamos para plantar as sementes, na verdade foi as mudinhas, né? Preparamos para plantar as mudinhas.
não foi bem sucedido no primeiro momento, faltou nutriente no solo. E eu estou observando cada dia, observando os detalhes dessa plantação. E hora vem alguém, olha, falta nutriente e tal. Daí a gente vai, compra aquele nutriente, coloca no solo e eu trazendo para mim, para meu terreno. E aí agora está preparando o solo para plantar. O solo já foi olhado, já foi observado e ainda falta coisas para poder... Falta coisas ainda nesse solo. Falta tirar, às vezes, alguma coisa que tem lá, né? Nesse momento agora é tocos que ainda tem nesse solo para poder ficar uma terra plana. E eles dedicam, os agricultores dedicam bastante tempo na preparação desse solo, para que comece a fase da germinação da semente, né? E essas etapas são muito importantes. Elas são muito importantes para que essa árvore ela se desenvolva, né? Tenha um desenvolvimento e se nutre. Então precisa preparar esse solo. Precisa preparar esse solo de uma forma bem cuidadosa. E aí você pode estar falando para mim, como que eu reconheço? Nós já falamos aqui como que eu reconheço o solo, olhando para dentro de nós, né? Olhando para dentro de nós, vendo direitinho o que está dentro de nós. E aí eu quero falar para você sobre a consequência, as consequências de você ter essa necessidade, essas carências, essa insuficiência, essa falta de amor, essa falta de pertencimento, que às vezes a sua semente não está encontrando jeito para germinar, não está encontrando jeito para crescer. É tudo porque nós precisamos olhar com carinho. E isso tudo gera ansiedade. Eu tenho uma preocupação, será que eu vou conseguir realizar isso esse ano? Nós estamos apenas iniciando o ano e muitas vezes nós estamos tão apático, cheio de preocupação excessiva, que isso acaba atrapalhando o desenvolver da semente, né? E uma falta de criatividade faz com que eu não reconheça o solo. Eu não reconheço o solo onde eu vou estar plantando a semente. Você foi projetado para ser uma árvore frutífera, uma árvore que produza sombra, uma árvore aonde se aninham nela. Todos nós fomos criados por Deus para ser essa árvore. Na palavra de Deus tem um texto que fala que somos, aquele que teme o Senhor é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que não receia quando vem o calor. E às vezes a gente se sente tão receadas, que não produz fruto como é para produzir. E aí começam as consequências dessa falta de consciência. Eu não tenho consciência que eu estou com necessidade, que eu estou vivendo essa escassez, que a minha fé não alcança o nível que eu vou ter um relacionamento saudável, que eu vou ter um casamento bom, que eu vou ter oportunidade, vou conseguir expressar o meu testemunho, que eu vou conseguir produzir no meu trabalho. E às vezes eu estou ali tão, né, presa com essa falta de consciência, eu não tenho essa consciência que eu acabo não entendendo isso. E aqui, no preparando, reconhecendo, né, hoje reconhecendo o solo, nesse primeiro nível, é você ter essa consciência. Eu quero que você tenha essa consciência. Eu estou aqui para ativar essa consciência em você, para que você olhe para a sua vida e reconheça em qual área da sua vida que você precisa dar uma movimentada.
Porque vem consequências. Se eu não abrir o meu entendimento para entender que eu preciso mudar, a vida vai continuar indo, eu vou continuar envelhecendo. Mas será que eu estou realizando o propósito que Deus me criou? Será que eu estou realizando o propósito que Deus me criou? E aí eu quero falar para você que se você ficar inconformada com o jeito que você tá, você vai mudar. Agora, se você se conformar, aí nada muda. Daí não é com você, não. Aí não é com você. Agora, se você não se conformar, você falar assim, eu não tô conformada do jeito que eu tô, não. Eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero melhorar a minha criatividade, eu quero produzir mais, eu quero conseguir me abrir diante da situação, falar sim quando é para falar sim, falar não quando é para falar não, aí é com você. Aí eu quero que você já anote aí. Eu estou mudando a minha vida. E aí eu quero falar para você também do potencial da tua semente, tá? Esse primeiro nível, ele depende do potencial da tua semente. E o que ativa esse potencial são essas coisas que eu já venho falando. Deus não criou sementes de erva daninha. Quem semeou as ervas daninhas foi o inimigo. Lembra daquela passagem bíblica? Quem semeou as ervas daninhas foi o inimigo. Pelo momento de distração dos agricultores. Você tem permitido ser semeado nesse terreno ervas daninhas que vem abafando a sua semente? Olha para o potencial da sua semente, mulher. Olha para o potencial que a sua semente tem. Lembra do texto bíblico que nós lemos no início? De Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. O Senhor, quando Ele criou você, minha querida, com o pensamento que você ia frutificar, que você ia produzir. Mas será que todo mundo tem que produzir? Sim. Chega numa floresta, chega num lugar onde tem um jardim e você olha todas as plantas plantadas ali, elas têm um motivo. Não é isso? E aí? Você já reconheceu o potencial dessa semente? Tá? Para mim saber o tipo de solo, eu reconhecer o solo, eu preciso reconhecer primeiro a semente. Eu preciso saber quem primeiramente eu sou, para depois eu saber qual solo vai ser lançada essa semente. Tá? Aí nós temos aí esse primeiro nível, né? Que é ter consciência. Eu tenho que ter consciência do que está faltando. Bem-vinda, Darley. Bem-vinda, Marinês. Estamos aqui no aprendizado. Vai ser 5 dias. Tá, meninas? Vai ser 5 dias. Durante esses 5 dias, nós vamos reconhecer o solo, que é hoje que estamos fazendo isso. Nós vamos limpar esse solo, bem profundo, tá? Nós vamos arar esse solo. No terceiro dia, vamos arar esse solo e nutrir esse solo. E no 4º dia, vai chegar a hora da plantação dessa semente. E aí, no último dia, no 5º dia, vai ser observar a semente do germinar, tá? Até a colheita. E aí, depois a gente vai ter outros programas, outros projetos, para que eu acompanhe você e você acompanhe a semente que Deus colocou dentro de você. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro nível, é reconhecer o solo. E para reconhecer o solo, eu preciso saber o potencial da minha semente. Eu, Sônia Rosa, passei por todos esses níveis e hoje eu falo para você. Não é qualquer coisa que eu aceito quando me falam.
Não é qualquer coisa que eu falo amém, não, tá? A minha consciência foi ativada, e hoje eu entendo quando alguém está falando apenas emocional ou se está falando alguma coisa que vai agregar em mim, porque primeiro agrega em nós. E tem vezes que as pessoas falam coisas que não fez nem sentido nem para ele. Agora eu quero falar para você, o que eu tô falando para você aqui, eu vivi, eu vivo. Não só na prática, como agricultora, né? Mas também no emocional. Então, o que eu tô falando aqui para vocês, eu tô agregando conhecimento, aquilo que eu já aprendi, e aí eu tô te proporcionando essa bênção que é levar você para esse nível de conhecimento, de dar uma voltada para, às vezes eu tô aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já oro, eu já tenho meu propósito de oração, sim, mas por que ainda você não conseguiu chegar ao nível que você deseja de fé? Você ainda não viu resultados de fé naquilo que você busca. Tem algo que às vezes eu busco tanto, mas eu ainda não consegui resolver. Não consegui receber. E aí eu falo para você, sabe por que você não conseguiu receber ainda? Porque você não reconheceu o solo que você lançou a semente. Às vezes a semente está faltando um nutriente só e você não sabe qual que é. E aqui nós estamos no nível para reconhecer esse solo, observar, pega esse solo na mão e observa. No sentido emocional, eu preciso ter o inconformismo de saber, eu não tô bem não, eu preciso de alguma coisa. E aí você começa. Aí vamos para o nível 2. O nível 2 é o desapego. E aí, quando eu falo de desapegar de alguma coisa, aí vem o medo. Vem o medo. Desapego diz muito. Quando eu vou escolher o solo para plantar alguma semente, para plantar a semente, eu preciso tirar algumas coisas que está lá. Né? Eu falei para vocês que nós estamos na preparação aqui em casa, na minha casa, e agora a preparação agora é tirar os tocos, tirar os ramos velhos, as coisas, né, que impede de passar a ferramenta para poder fazer a vala onde vai plantar a semente. E olhando para isso, eu quero te trazer aqui, já que a sua consciência já foi ativada, você já sabe que você tem uma necessidade e que você já está entendendo que para poder eu desenvolver a minha semente, eu preciso saber se eu tenho necessidade. Mas eu não estou tendo necessidade nenhuma. Aí você precisa buscar o porquê. Você está tão tranquila. É para se sentir, né, pertencida ali, você quer ficar nesse lugar que você está, tudo bem. Mas eu quero falar com mulheres que querem sair do lugar que está, que a semente cresça. Sabe quando você semeia um monte de semente no canteiro e algumas nascem e outras não? É o que o Senhor faz. O Senhor lançou a semente, o Senhor lançou a semente boa e muita semente não brota por causa do apego. E eu quero te convidar para o desapego. Eu quero convidar para que você desapega daquilo que fica entulhando. Entulho, muitas vezes, né, num terreno, eu aqui reconhecendo o terreno, eu vejo que tem entulho nesse terreno. E o que é entulho, Sônia? Você pode estar me perguntando. São coisas que só atrapalham. Às vezes você quer fazer uma faxina na casa, mas não consegue nem movimentar as coisas do lugar. De tanta coisa que tem. Será que não está na hora de você tirar um pouco dessas coisas? Estou falando de coisa física mesmo. Muitas vezes guardamos tanta coisa que aquilo só gera em nós emoções ruins. Olha para o seu guarda-roupa e vê se as roupas que você tem não te traz pensamentos e emoções ruins. Sabe aquela roupa que tá lá, que você não usa há anos? Sabe aquela louça ou aquela
vasilha que traz recordações tristes. Até isso. Eu guardei umas xícaras aqui na minha casa, que depois da minha consciência ativada, eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, aquilo me prendia numa lembrança de escassez tão tremenda, numa época da minha vida que eu só tinha aquelas 2 xícaras para servir café. A xícara já estava toda quebrada e eu fiquei um tempo naquele lugar. Era um lugar de sofrimento, um lugar de escassez extrema, um lugar de dor, um lugar onde não tinha direito de nada. E aí, quando passou aquele tempo, graças a Deus, eu guardei no meu armário aquelas xícaras. Guardei. Eram umas porcelana boa, né? Ela tirava a casquinha, mas ela quebrava as beiradas, mas não quebrava toda. É uma porcelana muito boa, até ganhada no meu casamento. E eu guardei por muitos anos. As pessoas que deram aquelas xícaras para mim no meu casamento já tinha morrido, partido, e eu continuei guardando aquilo ali, porque eu empregava naquelas xícaras um afeto. E aí, quando eu passei do nível de consciência e vi que muitas coisas você guarda, recordações de tempo de escassez extrema, e aquilo só gera mais escassez na sua vida, eu pensei, meu Deus, aonde está o nível da minha fé? E foi num desses encontros, como eu estou favorecendo para você aqui, que eu entendi que eu precisava de desapegar daquilo. E eu peguei aquelas xícaras e lancei fora. Desapeguei. Não só elas, mas outras. Desapeguei daquilo, porque aquilo gerava em mim uma lembrança de escassez, uma lembrança de tempo difícil. Eu sei que não é fácil a gente tirar tudo aquilo que nos traz lembrança, vai gastar tempo. Mas de tempo em tempo, dá uma olhada no seu terreno aí, dá uma reconhecida no seu terreno. O porquê que você está parado nesse nível? Será que você está parado nesse nível porque você ainda tem guardado coisas que está apegada, que isso só tem impedido da sua semente germinar? Olha só o nível que você está chegando. Você está entendendo? Está entendendo, minha querida? Nós já percorremos o nível 1, já estamos no nível 2. O nível 1, para as meninas que estão chegando, Josiane, bem-vinda, Rosenilda, bem-vinda. Nós já estamos aqui alguns minutos aqui na nossa live, mas estamos aqui, graças a Deus. Estou sentindo uma virtude em falar para vocês sobre isso. Sabe por quê? Porque quando eu falo daquilo que eu sei, eu tenho autonomia naquilo que eu falo. Difícil é falar de algo que eu não sei, mas o que eu estou falando para vocês, aqui eu sei o que eu estou falando. E eu reconheço, não só na forma prática, a plantação da semente, reconhecimento do solo, como no sentido emocional, porque eu vivi e vivo isso. E aí agora eu quero trazer para vocês essa preciosidade que é preparando para germinar, tá? Hoje, no primeiro dia, reconhecendo o solo, nós estamos aqui já trazendo a nossa consciência para reconhecer que eu tenho necessidade, que eu tenho falta, que eu tenho carência, eu tenho uma insuficiência de algo, falta amor em mim, falta um pertencimento, eu não me sinto no nível que Deus deseja que eu esteja, porque nós lemos Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem pensamento de paz e não de mal, e porque ainda eu não consigo produzir, eu não estou falando aqui no sentido de você ter muitas riquezas financeiras, dinheiro, eu não estou falando que você vai sair daqui e vai ter a sua conta bancária recheada, eu estou falando de sentimento, de emoções, eu estou falando que isso é consequência das nossas atitudes na terra. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao nível que nós desejamos porque nós não reconhecemos aonde estamos jogando a semente. Nós jogamos a semente na beira da estrada, nós jogamos a semente em qualquer lugar. E aí você joga a semente no lugar errado.
Às vezes nós passamos anos e anos jogando a semente de qualquer jeito. E eu não estou falando aqui, minhas queridas, no sentido de ter. Eu sempre falo isso com as minhas clientes, essa frase. Porque muitas ficam presas num ter. Eu preciso ter, eu preciso ter. Ter isso, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um marido perfeito, eu preciso ter filhos irrepreensíveis, eu preciso ter. Eu tô falando aqui para você hoje, eu tô trazendo você para o nível, não de ter, mas de ser. Guarde isso. O nível de ser. Porque muitas mulheres têm. Tem muita coisa. Mas não são nada. Chegam no consultório com depressão, ansiedade profunda, buscando reconhecer quem elas são. Elas não são. Não sabem nem quem elas são. E eu tô aqui para te trazer para esse nível de ser. Quem você é? Qual plantinha você é nesse terreno? E para isso nós precisamos ir lá embaixo, reconhecer o solo das minhas emoções. Como estão as suas emoções? Essa escassez de fé, você não está acreditando que você pode mudar, né? Não tá? Pois é, eu falo para você que você muda a partir do seu olhar para esse terreno com carinho. Vem para cá, chama mais mulheres. Vamos aquecendo aqui, tá? Porque tudo isso é para a glória de Deus, é para que você produza fruto. Então, o primeiro nível, eu tenho que ter consciência que eu tenho necessidade. O segundo nível, desapego. E aí, isso gera medo. Eu tenho medo de desapegar. Eu tenho medo de desapegar. Eu tenho medo de quê? De ficar sozinha. Agora eu quero te falar, minha querida. Numa plantação, uma lavoura, o agricultor, dono da lavoura, muitas vezes ele está sozinho plantando. Para preparar o solo, precisa um movimento maior. Agora, na hora de plantar, é solidão. E eu tô te convidando aqui para um nível que o desapego envolve até amizades. Muitas pessoas não vão caminhar com você. A hora que vê você preparando o solo, eu até me emociono, porque isso acontece com todas nós. Quando você começa a sair do nível de escassez mental que você tá, das crenças limitantes que você só vai dar certo se estiver na multidão, quando você começa a sair desse nível para o nível que Jesus chamou, fique aqui, que eu vou ali orar um pouco. Você começa a ir para esse nível, você começa a ter medo. Você começa a olhar e começa a se sentir só. Às vezes eu falo com as minhas amigas que o ministério que Deus dá para muitas mulheres, e principalmente o ministério que Deus tem me dado, é um ministério muitas vezes de solidão, porque você é convidada para ir pregar em um lugar e aí vai uma caravana de mulheres para outro lugar. Estão convidadas para ir, mas você tem um convite para ir para um lugar e às vezes você vê a caravana saindo para um lugar e você vai sozinha para outro. Mas você vai para semear a palavra. É isso. E eu tô aqui falando com mulheres que também estão nesse nível. E às vezes não estão entendendo por que está desenvolvendo tanto. Um lado desenvolve e o outro não. É por falta de reconhecer o solo. Eu preciso reconhecer o solo porque senão eu fico com medo de pisar nesse solo. O solo precisa estar preparado para que eu possa lançar a semente. E aí, na hora de você desapegar de amizade, desapegar de coisas, para que você tenha o terreno preparado para semear essa semente no decorrer desses dias, talvez você vai sentir dor. Mas essa dor é para o bem. A dor do desapego. Desapegar dói.
Às vezes é preciso até queimar. Quantas vezes eu me deparei queimando coisas. E coisas que não fazia mais sentido para mim. E eu estava pegada naquilo. Aí, nós vamos para o outro nível, que é o nível 3. O nível 3, minhas queridas, ele é um nível de reconhecimento. Reconhecimento. Aqui, durante esses dias, você vai estar passando por isso. Durante esses dias que nós vamos estar aqui preparando e plantando e observando a semente, você vai passar por todos esses níveis, tá? Consciência ativada, o desapego e também reconhecer os recursos, reconhecimento dos recursos. Reconhecer os recursos que você já tem. O que você já tem aí que você pode continuar usando? O que você tem aí que você já pode usar? Porque o Senhor, Ele vai te desenvolver. Você tem o desenvolvimento naquilo que você tem seu chamado. E Deus, Ele te capacitou de dons, Ele te capacitou de talento. E é nisso que Ele te usa, tá? É nisso que Ele te usa. E aí agora eu quero perguntar para você. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus tem um chamado na sua vida? E que só está precisando de você reconhecer esse solo? O solo da sua vida, o solo da sua fé. Olha que profundo. Hoje é só o começo. Nós estamos aqui apenas iniciando um processo de reconhecimento de solo para a plantação dessa semente. Estamos aqui preparando para germinar. E eu quero germinar com você. Foi aqui nesse germinar, tá? Foi aqui nesse germinar que eu aprendi que eu precisava estar aqui. Ou vocês acham que eu toda a vida consegui falar assim? Não. Isso foi depois que eu germinei. É lindo isso. Muitas vezes eu até me emociono porque quem conheceu a Sônia antes talvez achava que a Sônia já tinha. Não, a Sônia não tinha. Bem-vinda, Luísa. Bem-vinda, Ivana. Bem-vinda. Nós estamos aqui num processo de reconhecimento do solo, preparando para entender como melhor frutificar. Tá? Vocês são bem-vindas. Hoje é apenas o início de 5 dias de preparação para germinar. E depois nós vamos germinar e crescer para a glória de Deus. Tá bom? Isso mesmo, Rosenilda. Devemos, isso mesmo, entender que nós viemos de barro e fomos feitas do barro. E esse barro, Deus soprou na narina desse barro e fez alma vivente. Deus fez alma vivente para você ficar lá como barro deitado no chão? Não. Deus fez alma vivente e colocou em você uma semente, que é aquilo que você gosta de fazer. Olha que coisa mais linda. Mas eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer comida. É nisso que o Senhor quer te abençoar. É naquilo que você tem habilidade, é no seu dom, no seu talento. Deus não vai fazer uma semente, fazer uma pessoa. Deus não fez uma pessoa, um projeto, fez a pessoa e depois fez o projeto. Não, primeiro Deus fez o projeto. E aí Ele veio e fez você para realizar esse projeto. Você tem realizado o projeto de Deus? Certa época alguém falou comigo assim: Sônia, você tem
cumprido o ID do Senhor, da forma que o Senhor te chamou? E eu olhei assim para mim, eu falei, eu não consigo, e busquei culpa. Ah, eu não posso porque fulano não deixa, porque isso, porque aquilo. E aí a minha terapeuta falou comigo bem assim, não, isso são apenas desculpas. Tá aí dentro de você. A hora que você aprender, mulher, a verificar o solo, você vai ver que você tem tudo aí dentro de você. Para as meninas que chegaram, nós já estamos aqui no nível 3, que é o reconhecimento dos recursos. Nós já passamos pelo nível 1, que é consciência ativada, eu ter consciência da escassez, eu ter consciência da falta, eu ter consciência que eu tô aqui, eu tô necessitando de algo. Já passamos pelo nível 2, que é o desapego daquilo que vem tampando o terreno. Eu tenho só esse cantinho para me plantar, uma suposição, eu tenho esse quadrado aqui para me plantar, mas aqui tá cheio de entulho. Eu preciso tirar esses entulhos. E eu trouxe para cá, tá? A gente vai estar falando durante os outros dias também sobre isso. Eu preciso tirar esses entulhos. O que é que vem pedindo? Eu preciso ter consciência, eu preciso entender. Ah, eu tenho necessidade, eu não quero ficar nesse lugar que eu tô. Eu não quero ficar desse jeito. É consciência. Se você não quer ficar do jeito que você tá, então agora você vai começar a vasculhar esse terreno, ver aí o que você precisa desapegar, e aí nós vamos para cá, ó, reconhecer. Você precisa olhar tudo aí, desapegar de algumas coisas. Vai ter pessoa que vai falar, mas para que você vai acordar tão cedo para assistir uma live de uma pessoa que não tem, né? Pode até julgar, mas não deixe se levar por essas coisas, que isso aí são ervas daninhas. Vem para cá, vê o que você tem. Eu só posso te ajudar aí até onde eu consegui ir. E se eu cheguei aqui hoje diante de você no Instagram por mundo, é porque Deus fez algo na minha vida. E o que Deus fez na minha vida não foi para mim ficar guardado, deixar guardado dentro de uma vasilha, não. Tá? O que Deus fez na minha vida é para mim falar para outras mulheres. E eu quero alcançar milhões de mulheres. Não para meu nome ir, mas para mostrar o que Jesus fez na minha vida, na minha casa. Esse é o desejo do meu coração. E eu quero aqui junto com você, tirar você desse lugar que você está, de entulho. Tá? E trazer você, tá? Para esse nível. Aí nós vamos ver também. Aí tem, né, quando eu tenho reconhecimento, eu reconheço que eu preciso de deixar tudo isso, tirar essas coisas, tirar até a amizade. Tem amizade que não vai vir com você. Tem árvore que cresce e as outras ficam. Tem árvore que fica lá, tipo arbusto, só servindo ali para nutrir, para poder dar sombra debaixo daquela árvore. Mas o Senhor te chamou, mulher, para o nível mais alto. O Senhor te chamou, foi para isso. E aí, eu começo a ter, quando você reconhece isso, você tem esperança. Lembra da viúva que não tinha quase nada, só tinha um pouquinho de azeite, lá da Bíblia, que tinha um pouquinho de azeite, e o profeta falou para ela, vai lá, fecha a porta, pega vasilhas emprestadas, fecha a porta e começa a despejar azeite nessas vasilhas. Você lembra? Quando você reconhecer que o pouquinho que você tem, ele é suficiente para multiplicar, aí você vai ver que você tem esperança. Aí vai nascer em você a esperança. E é essa esperança que está aí já nascendo no seu coração. Talvez você tenha agora nascido dentro do seu coração uma expectativa aí. E eu falo para você, essa expectativa que nasceu em você é consequência do reconhecimento do recurso que há aí dentro. Tá bom? Esse é o terceiro nível. No quarto nível, vai chegar a hora da nutrição.
Nós vamos nos nutrir, tá? Nutrição. E a nutrição, ela vem... não tem como eu nutrir somente hoje. Eu venho aqui nessa live, falo com vocês, estou nutrida com a palavra, estou aqui sentindo a presença de Deus, sentindo força para falar com você, né? Estou me nutrindo. Daqui a pouco já vou lá para o grupo Gratidão, deixar o devocional que está